O edifício é foda. O edifício... Caralho. Edifício. Joel. Joga Pac-Man aí. Pô, Pac-Man, velho. Essa foto tá feia. Ai, ai. Não é muita pegada ruiva não, velho. Mas, fazer o quê? O segredo do edifício Joelma. Quase que o gargalo de novo. Palavra tão fácil. Edifício. Sempre é dificuldade. O prédio amaldiçoado do Brasil. Será verdade? NerdDoc, hashtag 03. Esse foi o vídeo dos que eu olhei assim, que já apareceu pra mim, o maior. Então eu acredito que seja mais completo. Do Nerd Show. Não conheço o Nerd Show. Como sempre, eu me inscrever aqui, posso me arrepender depois. Deixar meu like. Qualidade pura. Vamos embora, velho. Mais um assunto freak aqui. Eu não lembro nem onde é que o edifício do Joelma fica. Fica em São Paulo, essa porra? No dia 1º de fevereiro de 1974, 13 pessoas pegam um elevador com a esperança de se salvarem de uma tragédia terrível. 74? Não sabia que era tão antigo assim, não. É que esse elevador seria um caminho, não para salvação, e sim para a história. O incêndio no edifício Joelma foi uma das maiores tragédias da história. Mais de 180 pessoas foram mortas e mais de 300 ficaram feridas no maior desastre da história do Brasil. Tá, é muito triste você ver pessoas que você trabalhou com elas. Pô, esqueci de pegar uma foto, velho. É que disse que tem uma das fotos que tiraram da época lá do incêndio. Dá pra ver uma pessoa se jogando do prédio, assim, tá ligado? Bem assim, de fundo, assim, dá pra ver, velho. Porra, uma loucura. Tá, é muito triste você ver pessoas. Aí tem outros que parecem fantasmas, mas eu acho que é fake. Que, enfim, infelizmente não tiveram a mesma sorte que eu. Até hoje, várias pessoas falam que coisas estranhas acontecem naquele lugar. Mas será que é verdade? O que acontece lá de fato? O que a gente vê é 10% da questão. 90% está oculto. Mas o que 13 Ah, pessoas isso aí enterradas é têm a ver óbvio. com supostos milagres? Será que o edifício Joelma é assombrado? É isso que você vai descobrir hoje no NerdDoc Edifício Joelma. O edifício do Joelma hoje em dia tá operante, né? Caralho, sai, entra aí. Lembrei do universo astronômico. Pô, falou o lugar, eu nem prestei atenção. É onde que é o edifício Joelma? O edifício Joelma, na capital paulista, São é Paulo. envolvido pelas chamas, resultando num espetáculo dantesco de proporções inusitadas. Em minutos apenas, as chamas crescem, avultam, assombram. Não existe quem não se emocione diante destas cenas tão amargurantes. O edifício Joelma começou a ser construído em 1969 pela Joelma S.A., que era uma construtora e uma importadora. O prédio era para ter 25 andares, sendo que só 10 eram de estacionamento. E quando a obra foi concluída em 1971, lá estava aquele prédio gigante, imponente na Avenida 9 de Julho, aqui em São Paulo. Vários empreendimentos se instalaram no prédio. Um dia eu ainda queria subir no alto de um prédio, lá no alto mesmo desses prédios gigantescos assim, velho. No máximo que eu fui, talvez seja, sei lá, velho. Quarto andar, talvez quinto andar. Não, acho que o máximo que eu subi num prédio, acho que era um quarto andar assim. Não era esses prédios gigantescos, não era um prédio de menor porte, tá ligado? Eu não gosto de altura, não, velho. Tipo, eu não tenho medo de altura, não, tá ligado? Eu consigo ficar na beirada assim, olhando pra baixo de boa. Eu tenho Aí eu tenho e não tenho medo, tá ligado? Eu consigo ficar, eu não tenho tipo aquele. Tipo um pavor assim que eu fico me tremendo todo. Ai meu Deus, eu não consigo chegar na beirada, não. Eu consigo chegar na beirada, tá ligado? E olhar. Mas eu, mesmo assim eu ainda tenho um pouco de medo de cair, velho.
É foda. gigante, imponente. Tipo, eu não tenho na Avenida 9 fobia, de Julho, mas aqui tenho em medo, São tá Paulo. ligado? Vários empreendimentos se instalaram no prédio, principalmente os bancos. Isso, E terreno receio, super talvez promissor, seja né? essa a palavra Já que ele é certa. um prédio muito novo e com alguns Tem gente que nem recursos consegue chegar na muito beirada, bem né? elaborados. Mas mesmo que em 1971 o prédio não tivesse pronto totalmente, né? Uma tragédia bem próxima dali podia dar um sinal, mas não um sinal sobrenatural, um sinal de que alguma coisa poderia não estar funcionando muito bem com a construção do prédio. Corre depressa por toda a cidade. O grande edifício Andraus arde em chamas. Em 1972, o edifício Andraus pega fogo, 10 anos depois da inauguração, aparentemente por uma falha elétrica. 16 pessoas morreram e mais de 330 ficaram feridas. Grande parte das pessoas se salvaram, muito pela ajuda dos bombeiros, né? E muitos helicópteros resgataram as vítimas, que pousaram lá no heliponto do prédio Andraus. Um fato interessante é que naquela época, os órgãos públicos não tinham helicópteros. O resgate foi feito por pessoas comuns que tinham um helicóptero. E atualmente o edifício Andraus está totalmente Caralho. reformado e com os procedimentos contra incêndio totalmente em dia. Também, depois do ocorrido, né? Mas no edifício Joelma, a história foi bem diferente. A minha função no edifício... Pô, e Joelma- foda que prédio é complicado, velho. Porque imagina um incêndio começar no primeiro andar, tá ligado? O primeiro andar tá todo varrido por chamas. O negócio é correr pra cima, né? Ficar no terraço do prédio, velho. Porque fodeu, sair, como é que sai? Eu era responsável pelo setor administrativo e financeiro da Crefisul, que foi uma empresa adquirida pelo Citibank. Eu trabalhava no Citibank no Rio e vim para São Paulo para exercer essa função na Crefisul. Mas alguns que era um prédios têm grupo saída de financeiro. emergência, se não me engano, né? Mas amanhã, Tem uma no dia saída 1º alternativa. de fevereiro de 1974, parecia um dia bem comum. As pessoas chegavam para o trabalho, pegavam o elevador, conversavam com seus colegas, falavam sobre seus times de futebol, mas um boato começou a correr no prédio. Ô, louco, sério? A minha janela dava de frente para um prédio e nesse prédio, de repente, eu vi o reflexo de um fogo. Ué, o que está acontecendo? Está pegando fogo no prédio. Eu disse, mas pegando fogo no prédio aonde? Lá embaixo. Mas quando o pessoal começou a acreditar que alguma Ô, mano, desculpa pausar aqui pra um outro assunto nada a ver. Eu vi que o Catar, algum lugar desses aí, acho que no Catar, mano, os caras tá com um projeto pra 2039? 2030 alguma coisa? 35? Isso aí, sei lá, 2030 alguma coisa. Os caras querem fazer um prédio gigantesco. Tá, sai daí, alarme. E fazer um estádio de futebol em cima do prédio, velho. Que loucura, mano. Prédio aonde? Lá embaixo. Mas quando o pessoal começou a acreditar que alguma coisa estava acontecendo de fato, já era tarde demais. O fogo já tinha consumido 14 dos 25 andares do edifício Joelma. Caralho, 14 de 25 andares. Ué, vamos sair do prédio, né? Aí disseram o seguinte, não, o 11º andar, que é o estacionamento, está com a porta fechada. Não existe como você sair do prédio. Vamos ver o que a gente fazer. E começou aquela correria maluca. Mas você consegue imaginar o que você faria no lugar dessas pessoas? Porque imagina a situação, elas estão presas num prédio, elas não têm para onde ir, não tinha escada de emergência, essas pessoas só podiam ir para cima. Nós nunca tivemos treinamento. Eu subi não pro era terraço, alguma velho, não coisa, tem vamos jeito. dizer, previsível. Eu iria pro terraço. Então você vê aquela loucura, todo mundo sai correndo, você fica desnorteado no fundo, porque você não sabe o que fazer. Você vê aquele monte de gente gritando. Então é uma sensação assim, muito estranha, porque você fica perdido. Você Deve diz, ser "O que eu vou desesperador mesmo, velho. Aí eu disse, bom, o que fazer? Não tinha para onde fugir, eu não sabia o que fazer. Eu disse, vou me trancar num banheiro. Eu e mais 3 pessoas. Pô, desculpa que tá rindo, velho. É que eu lembrei da teoria do Gaules, velho. Vou me trancar num banheiro. Eu Ué. e mais 3 pessoas nos trancamos num banheiro
que era bem no canto. Deixar a água do chuveiro caindo fora, essa Colocamos água... embaixo da porta, no vão, bastante papel. Abrimos A todas água as esquentar torneiras os canos, que velho. tinha, Descer mais água quente. o vaso sanitário. Ficamos fazendo uma mini piscina. Jogava a água para refrescar, porque fazia muito calor. No banheiro, a janela dava para fora do prédio. Aí eu abri a janela e vi que a janela tinha um vão e no andar de cima tinha esse mesmo vão. Eu disse, bom, a minha única alternativa é colocar o pé nessa laje do coiso e tentar pular para a laje de cima. Só que a laje de cima ficava um meio metro para fora. Eu disse, bom, a única alternativa que eu tenho é tentar pular e agarrar a laje. Se eu não conseguir, eu vou cair lá embaixo, que é uma morte menos dolorosa do que morrer queimado. Mas então, Caralho, com essa será, situação, o velho? que resta pra essas pessoas? O que elas podem fazer? Pô, né? é que é foda. Pô, mano, realmente, assim, pra mim morrer, o tal do morrer afogado e morrer queimado deve ser triste pra caralho, mano. Porque imagina você ficar respirando, puxando água pra dentro, assim, do pulmão, viado. Nossa, deve ser uma sensação horrível. E queimado também deve ser porra, triste também, tá ligado? E você respirando aquela fumaça lá que vai queimando você por dentro assim também, né? Provavelmente, sei lá, depende da situação. Às vezes a fumaça, às vezes você nem te queima por dentro, mas te sufoca, né? Porra, cair do alto de um prédio também deve ser horrível, velho. Dependendo da altura que tu cair, não deve doer, porque deve ser morte instantânea, né? Pô, caiu, bateu, já era. Você não sente nada. O fora é se você conseguir de alguma forma sobreviver e ainda sentir o impacto da queda, tá ligado? Por algum tempo. Porra, deve ser horrível também. Mas então, com essa situação, o que resta para essas pessoas? O que elas podem fazer, né? É aí que várias delas tomam a decisão mais difícil de suas vidas. Então, várias pessoas escolhem pular do prédio. Uma medida desesperada que só pode ser entendida por quem viveu isso na pele. Em grandes incêndios em prédios, nós temos duas situações. Nós temos as pessoas que elas pulam porque realmente o calor ali, né, ele é muito alto e a pessoa começa a entrar numa situação ali dela ser realmente queimada, né, e aí ela fica desesperada, acaba pulando por uma questão de instinto mesmo, e tem as pessoas que elas acabam pulando pela questão do desespero. Caralho, pular do prédio, Por que ela né? optou pular? Talvez aquela pessoa, né, pensasse que pular do prédio ela tem mais chances de vida, ou porque a dor de ser queimada para ela soa até pior do que a morte, né? Morrer queimada. Então essas saídas são muito individuais, né? Não tem uma forma universal de responder para o aparelho psíquico, né? Ele responde de formas particulares, né? Sempre individuais de cada um. Eu era, na época, atleta. Dei o pulo, consegui, segurei a laje, subi o corpo e fiquei na laje do terraço. Essa laje estava cheia de pessoas que tinham conseguido subir pela escada. O prédio tinha duas lajes, uma laje grande e uma laje pequena. O que acontece? O fogo, quando ele está subindo, ele está consumindo oxigênio. Quando ele não acha oxigênio aqui, ele faz isso para procurar o oxigênio. Quem estava na laje pequena morreu carbonizado. Um dos grandes complicadores do edifício Joelma, que realmente provocou a morte das pessoas, foi a evolução do incêndio. E aquele incêndio ele evoluiu muito rápido porque não existiam medidas preventivas. O tipo de revestimento, né, a carga incêndio que a gente chama, que a gente tinha no local, era muito alta, muito representativa, porque era muito material de madeira, revestimentos em carpete. Então as pessoas perceberam que a segurança contra o incêndio de pânico era algo que deveria fazer parte, deveria ser obrigatório em todos os prédios, em todas as edificações de uso coletivo. Mas quando essas pessoas chegaram no topo do prédio, elas só conseguiram ver que o fogo estava consumindo o prédio inteiro. Aí você deve perguntar, mas por que elas não foram salvas, que nem fizeram com o edifício Andraus? Por que o helicóptero não foi lá? O que vamos fazer? Aquela loucura, muita gente gritando, muita gente queimada. Dali a pouco começou a baixar o helicóptero. Só que o helicóptero ele não podia abaixar muito, porque enquanto estava o calor, aquele calor não permitia. Mesmo os andares superiores à laje, a temperatura para você ter uma aproximação ali com... Ou eu achei que era por causa da anarquia, velho. No fato de muita gente querer se pendurar no helicóptero, tá ligado? Ia dar uma confusão da porra. Mas...
Porque é tipo salvar uma pessoa afogada, né, velho? Depende, se você não for um cara experiente no assunto, você vai tentar salvar alguém de um afogamento, ela te afoga junto, vai vocês dois embora. Porque a pessoa vai estar tão desesperada pra sair da água que ela vai começar a te agarrar e te puxar, tá ligado? E vai te afundar também junto. Ela não vai, dificilmente a pessoa vai, numa situação de pânico, vai manter a tranquilidade, tá ligado? Assim, pô, não, fica tranquilo, eu tô te segurando aqui e tal, vem com calma, vai bater no pé. Não, a pessoa vai estar desesperada ali, querendo ser salva, velho. Achei que ia ser mais ou menos a mesma situação, mas também o fato do calor extremo que devia estar, né? Mesmo nos andares superiores à laje, a temperatura para você ter uma aproximação ali com segurança do helicóptero não era uma condição que você conseguir fazer essa aproximação do helicóptero. Essa inspiração porque boca a mesmo boca que a aí gente tá sem esteja num futuro. prédio que não existe heliponto, é possível assim a gente fazer um voo pairado, a gente fazer algumas manobras. Nesse caso a gente não tinha esse cenário. Aí uma hora o fogo diminuiu um pouco, o helicóptero desceu e o bombeiro que pulou do helicóptero, ele pulou, só que o telhado era de aquela lâmina mais fina e ele caiu na laje, que ele quebrou o telhado. Aí eles baixaram bastante o helicóptero, aí a gente ajudava a pegar as pessoas que estavam mais, intoxicadas ou alguns queimados, colocamos no helicóptero, o helicóptero subia, descia ao lado, era o prédio da prefeitura e tinha um heliporto lá. Então ele subia do nosso prédio, era o quê? Uns 50 metros, deixava o pessoal, voltava e pegava os sobreviventes. Foi um problema cultural, porque como 2 anos antes tinha acontecido o incêndio no edifício Andraus e as pessoas elas conseguiram ir para o teto e lá os helicópteros conseguiram resgatá-los, o número de mortos foi muito pequeno comparado com o edifício Joelma, as pessoas elas acharam que aquilo dali, aquela estratégia iria dar certo novamente. E como eu estava teoricamente bem, eu fui o último a sair no voo do helicóptero. Aí ele me deixou do helicóptero, levou para o prédio. Lá daquele prédio tinha uma pessoa que era um irmão de um que trabalhava no prédio, esperando lá. E de lá nós fomos direto para o hospital, porque eu mal conseguia respirar com toda aquela fumaça. E aí, enfim, para mim foi o final do incêndio ali, naquele momento. Caraca, Como eu te falei, oficialmente 187 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. Mas não é só essa história que assombra esse lugar. Tem várias histórias paralelas que hoje estão aqui no edifício Praça da Bandeira. Mas isso aqui é o mais próximo que a gente pode chegar do prédio. Porque não são permitidas filmagens, nem da gente tirar foto, nem entrar lá. Então, assim, é no mínimo curioso, né? A gente fica pensando. O edifício mudou de nome para tentar tirar essa imagem ruim que ele começou a ter. Mas claro que isso é impossível. Mas desde que ele reabriu, várias pessoas começaram a falar que viram alguma coisa, que sentiram uma presença. Mas como a gente pode provar que alguma coisa está acontecendo não pode nem realmente filmar lá? a entrada do bagulho? Levando em consideração que o conceito de assombrado não é muito aceito pela ciência e não existem Eu acho que é porque eu até entendo, deve ser pelo fato de justamente a pessoa ir lá querer filmar, falar, nossa, o prédio é assombrado, não sei o quê. E isso pegar mal pro prédio, né, velho? Assim, deixar de receber visita, ou sei lá pra que serve aquele prédio ali, tá ligado? De alguma forma afetar a reputação do lugar. Faz sentido eles não permitirem. Levando em consideração que o conceito de assombrado não é muito aceito pela ciência e não existem métodos científicos comprovados para isso. E como o conceito espiritual sério, velho? Eu não ligaria de morrer no lugar onde morreu gente pra caralho, não, velho. Então, convidar não, uma rádio... de dormir. Eu não ligaria de dormir no lugar onde morreu gente pra E como caralho. o conceito espiritual várias falei, vezes morri, está véio. ligado à energia, Morrer. resolvemos então convidar uma radiestesista para analisar os arredores do antigo Ih! Joelma. Consideração que o conceito de assombrado não é muito aceito pela ciência e não existem métodos científicos comprovados para isso. E como o conceito espiritual várias vezes está ligado à energia, resolvemos então convidar uma radiestesista para analisar os arredores do antigo Joelma. Lá vem o reiki, velho. Aí é O foda. nome em latim quer dizer radiestesia, sensibilidade à radiação. Um operador de radiestesia ele se prepara através de aparelhos específicos para medir, qualificar, quantificar a qualidade da energia do lugar. Pô, desconheço esse método aí, velho. Isso aí é pseudagem ou é ciência mesmo, velho? Também das pessoas. Eu posso medir qualquer coisa, em qualquer lugar, estando em loco presencial ou mesmo à distância. Isso me permite conhecer o que está oculto, invisível, não revelado. Bom, esse aqui, o aparelho se chama Dual Rod, ou duas varetas. Então, ele também me responde algumas perguntas. Ele responde sim ou não. Quando ele se fecha, isso quer dizer sim.
e quando ele se abre assim, quer dizer não. Então, com esse aparelho eu consigo fazer várias pesquisas, só com ele. E ele se movimenta sozinho. Eu mesma era uma pessoa bastante cética antes de conhecer radiestesia e a radiestesia me ajudou a acreditar. Eu sou cética, eu não acredito nessas porra não, velho. Vamos lá. A energia, a qualidade da energia desse local é boa, sim ou não? Porra, aí é foda. É um bom local para se viver, para se morar, para habitar, sim ou não? Não. É um bom local para eu escolher, para construir, começar meu negócio? Não. É um local de prosperidade, de abundância, de fartura? Não. É um local que tem remanescências espirituais? Sim. Elas são antecessoras à construção do edifício Joelma? Sim. Ela remonta à época da escravidão, sim ou não? Sim. Muitas pessoas falam que aquele lugar teve vários problemas ao longo da história, né? Por exemplo, no século 17 e 18, dizem que aquilo lá foi um pelourinho. Um pelourinho nada mais é do que uma coluna que fica em praça pública em que as pessoas são castigadas para servirem de exemplo. As pessoas que escolheram esse lugar para fazer a exposição dos escravos à tortura e aos maus tratos, já foi escolhido esse lugar por conta de algumas qualidades que ele tinha. E isso só vem a ter continuidade ao longo dos anos. Quem passa por aqui, ou quem habita esse lugar, vai ter contato inconscientemente com essa mesma carga energética. Pô, é que é foda, né, velho? Foram torturados e mortos lá, nesse solo que ficou marcado pelo sangue. Outra história bem falada lá é o crime do poço. Crime do poço? Em 1948, São Paulo ainda não era essa cidade tomada por prédios. No terreno do edifício Joelma, havia uma casa, onde morava a família Pereira Camargo. A mãe Benedita, as suas filhas Cornélia e Maria Antonieta e seu filho Paulo. Paulo tinha acabado de se formar, mas não tinha uma relação muito boa com a sua família. Julgando ser atormentado pela família, Paulo resolveu se livrar de todo mundo. Contratou 2 homens para abrir um poço no quintal, dizendo que seria para uma pesquisa com água. Quando o poço ficou pronto, Paulo assassina sua mãe e suas 2 irmãs e as enterra nesse poço. O sumiço da família é bem suspeito e a polícia começa a dar atenção a isso. Paulo diz que a família tinha ido para o Paraná, mas a conversa dele tinha várias contradições. Uma testemunha disse que ouviu gemidos próximos ao poço no dia em que as pessoas tinham sumido. Então a polícia decide cavar o poço para ver se encontra mais alguma coisa. Mas quando ele percebe que não tem mais jeito de fugir, pede licença para ir ao banheiro e lá mesmo tira a própria vida. Com tudo comprovado, os corpos começam a ser retirados do poço pelos bombeiros e um acaba morrendo por infecção cadavérica. O verdadeiro motivo do crime nunca foi revelado, mas existem teorias dizendo que lá mesmo tira a própria vida. Com tudo comprovado, os corpos começam a ser retirados do poço pelos bombeiros e um acaba morrendo por infecção cadavérica. Caralho, infecção cadavérica, velho. Que loucura, velho. Eu já ouvi falar nisso, mas... Caramba, eu achei que... É porque é antigamente também, né, velho? Bombeiro geralmente tem que ser preparado pra esse tipo de coisa, mexer com o defunto, né? O verdadeiro motivo do crime nunca foi revelado, mas existem teorias dizendo que seria por a família não aprovar um namoro com uma moça que não seria virgem. Outra diz que Paulo não queria cuidar de suas irmãs e sua mãe, que estavam doentes. Será que existe mesmo alguma coisa lá? Olha, pelos comentários que eu já ouvi, eu até acredito. Eu, pessoalmente, talvez não tivesse esse sentimento, tudo, mas eu já ouvi diversos comentários de que apareceram imagens... Mas que é uma infecção cadavérica, velho? Não existe tratamento. Tudo bem que é antigo, eu sei, né? Às vezes lá naquela época não tinha medicina pra tal coisa, provavelmente. É tipo um fungo, alguma bactéria assim que tu pega, velho. Mas obviamente. Eu já ouvi diversos comentários de que apareceram imagens ou que a pessoa estava lá. E isso deve explicar, em parte, por que eles não permitem que a pessoa volte ao prédio. Eles não querem recordar porque isso está chamando a atenção.
Eu fazia faculdade de eventos no bairro da Santa Cecília, em São Paulo, ali próxima à região central. E dentro da faculdade tinha matéria de turismo. E a professora passou vários temas e turismo fúnebre ninguém quis fazer. E aí dentro desses lugares apareceu a história do edifício Joelma. E aí eu tinha reunido muito material, estava sentada na sala com um computador e uns papéis e eu não sabia qual o fio da meada, para onde que eu ia ali, qual o contexto realmente do trabalho. E eu comecei a riscar uma folha de papel aleatoriamente. Entendi. Eu não desenho nenhuma florzinha. E de repente, quando eu vi, eu tinha feito um desenho perfeito de uma mulher. Eu lembro que ela tinha o cabelo parecia assim, fosse um pouquinho de franja e um cabelo Chanel bem curtinho. E eu até me assustei na hora que eu terminei de fazer aquele desenho, porque ficou muito nítido e eu não sabia desenhar nada. E aí pensei, nossa, deixa isso pra lá. E rolei a página que eu estava vendo, que na época era até a página do Linha Direta Mistérios. Conforme eu rolei a página, que estava a história do edifício Joelma no site, eu me deparo com a foto da moça, que era exatamente o desenho, o cabelo, a posição que eu tinha acabado de desenhar. Uma das histórias mais interessantes é a da Volkmar. Inclusive, ela conta um pouco sobre o que aconteceu em detalhes lá no Joelma. Volkmar era uma jovem que conseguiu um emprego de processadora de dados no 23º andar. Mas o sonho da vida dela era fazer Muitas faculdade coincidências, de letras. velho. Mas infelizmente, o incêndio no edifício Joelma me interrompeu esse sonho para sempre. Ela não sobreviveu, mas mesmo assim, ela contou a própria história. Ficou meio estranho isso, né? Mas você vai entender agora. Volkmar conta que depois que se iniciou o incêndio, ela e mais algumas colegas de trabalho tentaram descer do prédio para se salvar. Mas a confusão foi tão grande que o único caminho era para cima. Presas, elas não sobreviveram. Mas o irmão de Volkmar, Álvaro, que trabalhava no 10º andar, sobreviveu e foi à procura da irmã nos hospitais que atendiam as vítimas do incêndio. É interessante. Mas em sua última parada no IML, reconheceu o corpo da irmã. Ele resolveu então não contar nada para sua mãe que sofria do coração. Mas no caminho para o hospital, onde Álvaro escolheu dar a notícia para sua mãe, Volkmar aparece para ela e conta que ela estava bem, que Álvaro já tinha reconhecido seu corpo. A mãe então pergunta a Álvaro, e a surpresa é muito grande. É então que a família vai para Uberaba tentar falar com Chico Xavier, para tentar se comunicar com Volkmar. Lá eles conseguem, e Volkmar disse que tinha preparado uma forma deles se comunicarem, e que isso estava na casa da própria família. Era uma caixa com letras e números que assim ajudaria na comunicação, como se fosse um tipo de brincadeira do copo. Depois, Volkmar conta que estava bem, que tinha encontrado seu avô e que tinha tido permissão para voltar e avisar a sua mãe sobre sua morte. Um fato interessante é que essa tragédia já foi retratada no cinema. Pô, eu já fiz esse negócio de jogo do copo, jogo do compasso, nada disso funcionou comigo, velho. Eu ficava lá com o dedinho assim, já fiz até com meus primos também, ficava lá com o dedinho assim. Ficava lá 2 horas, velho. E aí, filho, vai responder ou não vai, velho? E nada, nada. Sobre sua morte. Foda. Um fato interessante é que essa tragédia já foi retratada no cinema brasileiro. O filme chamava Joelma, 23º andar. E era um filme baseado em uma obra, que é um livro que se chama Somos 6, que algumas almas falavam como foi a vida ali dentro do Joelma. Mas um fato interessante da produção do filme é que os atores se sentiam observados, né? Umas sensações estranhas. E o fotógrafo, na cena de morte que eles fizeram, falou que ele, quando foi revelar o filme, ele viu alguns quadros, alguns rostos assim, que Parece um rosto mesmo, velho. Parece estar assim, ó. Pô. tinham demarcado. Então, existem ainda, né, consciências ou espíritos presos à tragédia, ao que aconteceu aqui, ao momento histórico. Se a gente for ver bem, é um dos eventos históricos onde mais houve vítimas na história de edifícios registrados no mundo. Então não é pouca coisa. E eu, na verdade, eu não sei se foi feita alguma cerimônia, se foi feito algum tipo de tratamento espiritual no local. Então aqui me diz que sim, que ainda existem espíritos presos ao evento da tragédia. Mas outra história muito interessante é como a Beth Goulart aceitou esse papel. Esse filme foi um presente que eu ganhei
eu ganhei de Deus. É engraçado que quando me chamaram para fazer o filme, eu falei, mas como é que vocês conseguiram a autorização para fazer o filme? Ela falou, não, falamos com a mãe dela e ela disse que só autorizaria se a própria filha autorizasse, por uma psicografia. Eu falei, que interessante, então eu posso ver essa psicografia? E quando eu li, quem me convenceu a fazer o filme, na verdade, foi ela mesma, foi a Volkmar. Quando eu li a psicografia, ela dizia que se as pessoas que fizessem o filme fizessem como uma bandeira de fé, né? Para a espiritualidade, né? Para que as pessoas pudessem encarar a morte de uma outra forma, não como um fim, mas como uma passagem para uma outra dimensão, que pudessem alimentar nas pessoas essa esperança da continuidade da existência, né? Que não só ela autorizaria, como ela ajudaria. Ela ajudaria? O espírito apareceu no set de filmagem, né? Bom, mas como tudo que tem a ver com Joelma é um pouquinho misterioso, a gente tem mais uma história para contar. Você lembra daquelas 13 pessoas que eu falei lá no início, que entraram no elevador tentando se salvar? Pois é, nenhuma delas conseguiu. Elas morreram carbonizadas. Carbonizadas de uma tal forma que ninguém conseguiu identificar e ninguém veio procurar também esses corpos, né? E eles foram enterrados lado a lado aqui no cemitério São Pedro, na zona leste de São Paulo. Inclusive, eu queria saber como é que funciona o cemitério. Assim, pessoas que morreram já há muitos e muitos anos, que eles limpam a lápide ali, né? Deve sobrar só um osso ali, fazem a limpeza ali e outra pessoa é enterrada no lugar, né? Porque haja lugar pra enterrar tanto corpo assim, né, velho? Não digo nem no caso do acidente aqui, muito corpo, eu digo no dia a dia mesmo. Diariamente pessoas morrem, tá ligado? Seja por crime, seja por morte morrida, né? E porra, haja lugar. Ah, entendi. Mas no início, os túmulos lado a lado aqui, aparentemente não significavam muita coisa. Até que uma certa noite, o vigia que trabalhava aqui nesse cemitério notou uma coisa diferente, como se fossem uns gritos de sofrimento. E logo ele foi percebendo que aquilo ali era uma coisa bem anormal. Em um determinado ponto, quando ele ouviu esse sofrimento todo, ele identificou que poderia vir dessas tumbas. E o que ele fez? Ele resolveu jogar água em cima delas, aparentemente por saber um pouco da história, que eles haviam sido queimados. Essas vozes, elas cessaram. Parece de uma certa forma, ele apaziguou o sofrimento dessas pessoas. E desde então, essas pessoas ficaram conhecidas como as 13 almas benditas, que ajudam as pessoas a alcançarem algumas graças. Mas será que existe algo sobrenatural aqui? Ou só as pessoas que se motivam para alcançar algum tipo de objetivo? Bom, é difícil da gente saber, mas a gente pode procurar algumas respostas. A cabeça das pessoas, no ponto da crença de um milagre, ela acaba adaptando aquilo ao seu repertório. Pô, pior que o pessoal que cuida de cemitério deve ter muita história boa pra contar, velho. Pô, eu queria conhecer alguém que cuida de cemitério, se for bater um papo com ele, velho. Deve ter muita história da hora, velho. Escutar isso, aquilo, outro. Porra. Pô, assim, eu como sou cético, eu acredito que alguém tava passando ali, gritou, e ele achou que era do túmulo, jogou água e a pessoa parou de gritar. Sei lá. Ela acaba adaptando aquilo ao seu repertório. Digamos, não interessa tipo, tanto... essas histórias aqui
são tudo coisa a ver pra mim na cabeça das pessoas, mano, tá ligado? Assim, e tudo bem, tá ligado? Cada um com a sua crença, mas pra mim, não consigo acreditar, tá ligado? Nessa história aqui do edifício, do fantasma do cemitério, enfim. Adaptando aqui Não o vai, seu velho. repertório, digamos, não interessa Ah, tanto não, se é vai. verdade ou não. Tá aprendendo A pessoa mesmo, sente velho. aquilo Fudeu, e tem que vive banir aquilo até os como uma português verdade, aí. né? Então ela começa a criar cenários, ela começa a dirigir energias psíquicas para que aquilo dê certo. Então, ocasionalmente, ela pode até atribuir ao acaso, né? Um fato que ela empreendeu energias, né? O fato da pessoa experimentar um milagre torna aquela experiência muito única, né? E é muito bom ter esse traço único, né? A nossa cultura nos leva, né? O nosso modo de relação nos leva a procurarmos sermos únicos, a tentarmos sermos pessoas que se destacam em algum meio. E ao experimentar um milagre, ao ver com o milagre, a gente acaba tendo uma experiência que é de uma ordem muito particular, né? E o aparelho psíquico ele vai responder a isso, ele vai procurar isso. Sendo verdade ou não, né, a pessoa sente como verdade. E isso é o mais importante. Esse foi um marco de São Paulo. Exatamente, velho. Assim. Cara, isso varia de pessoa pra pessoa, também da crença da pessoa. A pessoa for uma pessoa muito de fé, mano, assim, muito religiosa. Algo que ela não vai ter explicação, ela vai buscar explicação no sobrenatural, tá ligado? Ou por um milagre, né? Ou por um, sei lá, algo maligno, tá ligado? Vamos colocar assim. Agora, sim, eu sempre procuro racionalidade pras coisas, cara. Tem nas coisas que eu não tenho explicação. A gente tá. Eu tô trazendo esse conteúdo freak assim, que eu acho legal, né, de acompanhar. E vai chegar alguns casos que eu quero trazer, que realmente é casos que, cara, eu não sei dizer, tá ligado? Assim, realmente, pô, é bizarro, tá ligado? Mas nesse caso aqui, eu acho que tem muito a ver com o psicológico das pessoas, velho. Sei lá, a mãe que falava com a filha lá, tá ligado? Esqueci o nome agora que o rapaz citou ali. Pra mim é tudo coisa da cabeça, tá ligado? Acho que a pessoa não cria algum distúrbio na mente, eu não sei, sabe? Que faz com que ela ache que está conversando com a pessoa. Lembra o caso da minha avó? Minha avó falava com os filhos dela que morreu, tá ligado? Eu não acredito, tá ligado? Mas minha avó deve ter criado tipo um amigo imaginário, sabe? Assim, algo nesse sentido que é tipo toda lá em Tenkate lá que vê o neto, velho. Deve criar alguma coisa na cabeça da pessoa que ela acha que tá se comunicando, tá falando, mas acho que é mais. Eu acho que não tá acontecendo, mas é uma coisa que ela quer que aconteça e acaba que a mente dela faz com que ela ache que está presenciando aquilo, tá ligado? Criou um tupa. Tá ligado? Tipo um tupa, velho. Mais ou menos por aí. Verdade. E isso é o mais importante. Esse foi um marco de São Paulo. Engraçado, a minha vida depois do incêndio, em teoria, foi igual à anterior. Só que com um sentimento que às vezes é difícil de entender, que foi o seguinte: eu sou uma pessoa feliz. Eu lembro que na hora que eu fui apresentar o trabalho, as pessoas falando, nossa, eu não quero ouvir, que medo. E eu falei, não, escutem, deem oportunidade, porque vocês vão perceber que tem muito para contar. É a casa, é o lugar. Tem um livro que é a Bíblia dos radiestesistas, praticamente, chama Casas que Matam. Todo mundo que vai morar ali morre. Ou de câncer, ou de infarto fulminante. Que ali proporciona, é um vórtice. Um vórtice que puxa a energia da pessoa e dá vida para baixo. Aqui é um vórtice. O brasileiro em si, ele tem muitos ritos, muitas crenças, né? Um homem adulto mais velho, embora racionalmente saiba que que passar embaixo da escada dê azar, ele sabe que aquilo não dá azar, que é uma superstição, mas ele não arrisca, né? Porque ele preserva essa crença de alguma forma. A gente nunca acha que vai passar por uma situação dessa. Se você passar, faça. Eu passo, velho. Assim, às vezes, obviamente, eu não faço coisa porque... Por respeito, velho. Tipo assim, se eu ver uma nota de 100 numa macumba, eu vou pegar a nota de 100, enfiar no bolso e vou embora. Mas assim,
sei lá, tem uma garrafa de cachaça ali. Eu não vou sair bicudando o bagulho, tá ligado? Tava esperando pra pensar, acho que eu nem pegava o dinheiro. Eu fico na dúvida ainda, confesso, tá? Eu não fico na dúvida se eu pegava o dinheiro ou não. É porque, pô, eu ainda tenho o meu lado de querer fazer o certo, tá ligado? Assim, de não desrespeitar as coisas das pessoas, tá ligado? Assim, pô, eu vejo a pessoa fez uma oferenda ali, tá ligado? Eu, quando criança, já mexi em macumba, assim, chutava, desgraçava tudo, mas hoje em dia eu tô mais maduro, não sou mais criança, né, velho? E eu aprendi a respeitar a crença dos outros, né? Então eu fico eu acho que eu não pegaria, não. Talvez eu não pegaria, não, tá ligado? Eu deixava quieto ali, tá ligado? Não mexeria, não, velho. Porque eu vou pegar o dinheiro, mas deixar todo o resto intacto. Aí, do mesmo jeito eu tô, né? Dinheiro, mas, pô. O cara deixou ali, né? Fez a oferendazinha dele ali. Eu vou deixar, velho. Eu acho que eu não pegaria, não. Para pra pensar, não pegaria, não. Calma, esteja preparado. Deixa quieto. Não fique, vamos dizer, absolutamente perdido ou desorientado. Hoje você tem como sair. A tragédia no edifício Joelma é uma coisa muito difícil de explicar. Porque como é que a gente vai provar que um lugar é realmente assombrado? Será que isso não é algum tipo de histeria coletiva? Qual que era a opinião das pessoas que estavam lá na época? Pra mim é histeria coletiva, velho. Essas histórias que ainda nem existiam. Pra mim é tudo história. A gente não tem todas as respostas, né? Mas a gente sai aqui com várias perguntas. Mas será que é necessária sempre uma prova para a gente acreditar em alguma coisa? Bom, agora com os fatos, né? Você pode deixar a sua opinião nos comentários do vídeo. E depois a gente volta com mais um mistério aqui do Brasil no próximo Nerd Doc. Então, até lá. Ah, mano, pra mim precisa ter provas, né, velho? Ou pelo menos algumas evidências pra se criar uma hipótese de que pode ser real, tá ligado? Pode não ser comprovado, mas que tenha um mínimo de evidências, tá ligado? Assim que seja também plausíveis, né? Não é qualquer evidência, não, tá ligado? Tipo, a cortina se mexeu, olha lá, então passou um espírito aqui. Pô, não, velho, tem várias explicações de por que a cortina se mexeu, tá ligado? Tem que ser algumas evidências um pouco mais concretas, tá ligado? Enfim. Mas, tá lá. Esse é o caso do edifício Joelma. É um caso que eu, sinceramente, assim, eu conhecia de algum tempo, mas porque eu, como eu falei, eu gosto de acompanhar esse tipo de conteúdo, então, assim, eu fiquei por dentro. Mas eu não sabia, eu não lembrava que ele era tão antigo assim, não, velho. Lá de quanto? Dos anos 70, né? Pô, antigo pra caralho, velho. Eu achei que ele era mais novo, tipo assim, nos anos 90, talvez. Enfim. Bom vídeo aí do rapaz, velho. Nerd Show, né? Bem pro canal Nerd Show aí. Um vídeo completinho. Ele começou contando o caso, né? Do incidente em si. Depois passou por depoimentos, algo mais. Hoje em dia, mas o pessoal veio, acho que é um prédio assombrado. Enfim. O homem é um cavalo forte de coração.